Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Bicast, o podcast que descomplica a medicina e urologia. Hoje, ao lado do Dr. Deusdedit Cortez e Dr. Luiz Felipe Brandão, falaremos sobre a prostatectomia radical e todos os seus cuidados essenciais. Doutor, foi indicado a prostatectomia radical. Por onde eu começo? Maravilha, né? Vamos começar. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo. Vamos discutir um tema hoje super interessante. A ideia da dinâmica hoje é que a gente coloque aqui para vocês como se fosse uma consulta pré-operatória para o paciente que vai ser submetido a uma prostatectomia radical. É tirar as dúvidas dele, é explicar como vai ser o período perioperatório, aquele momento um pouquinho antes, o durante e o depois da cirurgia, tá? Acho que a gente vai tentar esclarecer todas as dúvidas e o que faltar, mandem nos comentários, mandem perguntas e a gente vai estar sempre à disposição aqui para responder, tá? Então vamos lá. Prostatectomia está agendada. Eu acho que é muito interessante, primeiro, só fazer um briefing sobre o que é, o porquê é indicada a prostatectomia. A prostatectomia, esse nome bonito, na verdade, prostatavesiculectomia, ela é um procedimento oncológico onde a gente retira a próstata e as vesículas seminais a fim de tratar o câncer de próstata. A gente vê muito paciente perguntando, doutor, mas um amigo meu lá do trabalho tirou a próstata inteira porque ele não conseguia urinar. Talvez não é bem essa informação, né? A gente tem a RTU, que é a ressecção transuretral de próstata, né? E essa RTU ela é feita para doença benigna, onde o paciente tem dificuldade de fazer xixi e ele vai fazer aquela raspagem formando um túnel, permitindo que a urina saia com mais facilidade. Essa cirurgia ela não é radical. Essa cirurgia, ela é vamos dizer assim, ela vai tirar uma parte da próstata, a parte central, que é a parte obstrutiva. E quando a gente vai ver câncer de próstata, na maioria das vezes, cerca de 70% das vezes, ele é localizado na zona periférica, ele é localizado na parte de baixo, na parte não central. Por isso que o câncer, muitas vezes, ele não é obstrutivo, ele não é sintomático, e sim a doença benigna, tá? Então, só tendo esse esboço, né, Deus? Acho que quer complementar alguma coisa? Prostatectomia, câncer de próstata, RTU de próstata ou PTV ou outras cirurgias, ROLAP, para doença benigna. É isso aí. Bem, primeiro, olá para todo mundo. Acho que é importante. Esse capítulo vai ser muito legal aqui do Bicast, porque vai ser literalmente papo de consultório. É a história do papo de consultório, que a gente tem isso daqui rotineiramente com os nossos pacientes. Então, quando a gente fala de prostatectomia radical, acho que você frisou muito bem, Luiz, a diferença entre fiz uma cirurgia da próstata. A primeira pergunta que vem na nossa cabeça é cirurgia para câncer ou cirurgia para hiperplasia prostática benigna, que são as duas principais doenças da próstata. Hoje a gente vai falar sobre a prostatectomia radical, né? Aquela que a gente retira toda a próstata e, como o Luiz falou, as vesículas seminais. Essa cirurgia a gente pode fazer de 3 formas. Você pode fazer ela por cirurgia aberta, com corte. Você pode fazer ela por via videolaparoscópica clássica, que eu brinco com os pacientes, é a cirurgia dos palitinhos, que o cirurgião fica ali, faz os cortezinhos pequenos, coloca os palitinhos e ele mesmo vai manipulando os palitinhos. E mais recentemente, não tão recente assim, né? No Brasil a gente tem a robótica desde 2008, a gente já faz robótica aí há mais de 10 anos, né, Luiz? Então a gente tem a cirurgia robótica. O que é a cirurgia robótica? Só para explicar, ela é uma videolaparoscopia, porque faz os furinhos, só que ao invés de ter os palitinhos, que são durinhos, que não tem mobilidade lá dentro, a robótica você tem uma pinça que consegue se mexer lá dentro, e todo o movimento que o cirurgião faz aqui fora no joystick, o robô repete lá dentro da cavidade onde o paciente está sendo operado, tá? Então, acho que isso daí é importante para a gente colocar em relação à robótica. Hoje em dia, a maioria das nossas cirurgias de prostatectomia radical a gente faz por robótica, não só a gente, mas o mundo aonde, obviamente, a cirurgia robótica ela é disponível. Nós ainda fazemos cirurgias abertas e laparoscópicas em alguns locais que a gente atua e que não tem a disponibilidade, o robô, então não é imprescindível. Você vai tratar, vai oferecer um bom tratamento para o seu paciente, seja oncológico, seja de resultado funcional, mesmo com a cirurgia aberta ou laparoscópica. Mas um cirurgião que faz as 3 técnicas consegue perceber que a robótica ela te traz uma comodidade maior para a cirurgia,
porque você tem toda a ergonomia do cirurgião, então para o cirurgião não tem dúvida que ela é mais tranquila de fazer, e isso favorece com que ele tenha também uma cirurgia mais tranquila. E as vantagens da robótica em relação a você ter uma melhor visualização de estruturas e uma melhor mobilidade das pinças, você pode fazer movimentos mais precisos e delicados para fazer a preservação de feixes nervosos, para melhorar o resultado funcional. E só para terminar essa primeira parte, eu acho que é importante a gente lembrar para o paciente alinhamento de expectativas. Então, você nunca vai colocar que uma cirurgia robótica você vai ter 100% de continência e potência, porque você vai jogar a expectativa do paciente lá no alto e assim, Isso mesmo em cirurgias robóticas, você pode ter um pós-operatório onde o paciente possa ter temporariamente uma incontinência, uma diminuição da sua capacidade erétil. Então, isso daí é muito importante a gente alinhar expectativas com o paciente. Sim, a robótica ela me ajuda como cirurgião a oferecer uma cirurgia mais preservadora e com melhores capacidades de recuperação funcional. Mas na medicina nada é 100%. Então é importante a gente ter esse alinhamento de técnicas, porque eu já tive paciente que foi para os Estados Unidos para fazer a técnica robótica, isso lá atrás, há mais de 10 anos. Vou fazer a técnica robótica porque estou pensando em continência e potência, voltou incontinente, impotente, com uma frustração tremenda. Então, são coisas que a gente, dentro de uma conversa sincera com o paciente, e eu acho que um dos princípios aqui do podcast é a sinceridade, a gente tem que sempre colocar o paciente, não é isso, Luiz? Perfeito. Não, é isso daí. E eu acho que do mesmo jeito que você fala que é a cirurgia dos palitinhos, eu falo das varetas. Varetas, né? Porque varetas, são, palitinhos, varetas. A laparoscopia são 2 varetas retas. Então você tem a ergonomia limitada. Porque você está entrando com uma vareta reta que ela não faz esse movimento. Você até tem algumas pinças que foram desenvolvidas, mas que não pegaram, né? Mas a maioria da laparoscopia clássica, elas são 2 varetas retas, onde o auxiliar vai segurar a câmera para você, né? Ou você tem um braço fixo também. E essas varetas retas, é muito mais difícil operar e fazer uma dissecção do que realmente você ter todo o movimento, né, que é de wrist, que é punho, que o robô passa pra gente. E outra coisa também é que a nossa visão, ela é em HD, ela é em 3D, então a gente, além de tudo, você tem a noção de profundidade também com o robô, né, que a laparoscopia, na visão da televisão normal, você acaba perdendo. Embora a gente também tenha, às vezes, disponibilidade de óculos 3D, mas que não é a mesma coisa, né? E acho que tá bem destrinchada essa parte. E uma coisinha legal, como a gente tá falando de consulta pré-operatória, uma coisa que eu gosto muito de fazer, e meus pacientes estão aí para provar que eu tô falando mesmo, é mostrar a cirurgia. Eu tenho algumas cirurgias gravadas no computador e eu gosto de mostrar. Primeiro eu pergunto para ele, você quer ver? Porque tem paciente Essa pergunta é fundamental, porque tem paciente que não quer ver. Na frente, não quer ver. Ele vai desistir de fazer a cirurgia se ele olhar antes. Exatamente. Tem de tudo. Eu falo assim, olha, eu tenho opção. E a maioria fala, não, doutor, eu quero ver como é que funciona. E eu mostro a cirurgia passo a passo, mostro como que é colocado o trocarte, como que foi a visualização, onde vai sangrar um pouco mais, onde vai sangrar um pouco menos, e todo o cuidado que a gente tem no intraoperatório. Eu falo, é a vida como ela é. Uma cirurgia sem cortes, lógico que eu passo um pouquinho mais rápido, senão também a consulta não tem fim, mas tanto cirurgia de próstata, cirurgia de rim, eu gosto de mostrar o vídeo quando o paciente quer ver também, e é bem bacana isso, para eles poderem ter aquela ideia do que vai ser feito dentro da barriga dele quando eles estiverem dormindo, né? Doutor, por ser uma cirurgia minimamente invasiva, quais os benefícios para o paciente, né? Falando aí do robô, aproveitando o gancho, do pós-operatório? Falando de infecção, de recuperação dia a dia, enfim. Eu acho que antes do pós-operatório, vale a pena a gente falar do intraoperatório, dos benefícios que a robótica traz, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre a cirurgia robótica em relação ao intraoperatório. Sem dúvida nenhuma, a cirurgia minimamente invasiva, seja a laparoscopia ou a robótica, ela traz menos sangramento para o paciente. Isso já tem por literatura. Então, a próstata é uma cirurgia que normalmente ela é muito sangrante.
próstata é um órgão extremamente vascularizado. Então, há tempos atrás, na cirurgia aberta, ela não era feita porque o paciente sanguinava e podia morrer no intraoperatório de tanto sangrar. Depois foram desenvolvidas técnicas. O Dr. Patrick Walsh, nos Estados Unidos, desenvolveu pela técnica aberta ainda o controle de algum complexo venoso ali para diminuir esse sangramento. E aí ela começou a ser feita. Com o advento da cirurgia minimamente invasiva, laparoscopia e robótica, essa é uma vantagem, porque o próprio gás que você coloca dentro da cavidade diminui o sangramento no intraoperatório. Então, nós que fazemos as diferentes técnicas, a gente percebe, e a literatura mostra isso também, que o sangramento na cirurgia minimamente invasiva, ele é menor. A duração, eu acho que ajuda a gente a fazer uma cirurgia mais rápida também. Então, hoje em dia, uma cirurgia de próstata bem feita, né, Luiz, assim, com todo o cuidado, umas 2 horinhas, Isso, 1h30, 2 horas. Às vezes um pouco menos, né? às vezes um pouco mais. Um caso mais sabe, difícil, um caso que está mais aderido, ou um caso que o paciente já fez algumas cirurgias prévias, você tem mais aderência. O mais importante é você ir com cuidado, né, visualizando todas as estruturas, mas em média para o paciente, para ele saber, de 2 a 3 horas. Só que, quando vai para o centro cirúrgico, a gente sempre fala para o acompanhante, né? Não conta 2, 3 horas no relógio, porque tem o tempo de chegar na sala, tem o tempo da anestesia, tem o tempo do preparo do robô. Então, tudo isso conta. Sim. Quando a gente fala 2 horas, 1h30, 2 horas, é 2 horas de cirurgia, né? De ato cirúrgico em si, tá? E aí, em relação a outra coisa importante, sempre os pacientes perguntam, UTI, né? Se o paciente vai para a UTI ou não. Então, pela cirurgia em si, como ela é uma cirurgia que diminuiu a morbidade, a necessidade de ir para a UTI, ela praticamente não existe. Quando que a gente manda o paciente para a UTI? Se ele tem alguma outra comorbidade, um paciente com uma cardiopatia, um paciente com uma pneumopatia, né, uma doença do pulmão, do coração, que tenha que ter um cuidado clínico nesse pós-operatório. Esse paciente, geralmente, ele vai para a UTI. Agora, aquele paciente rígido ou com uma doença controlada, que não precise clinicamente de UTI, a cirurgia em si, ela pode ser feita numa unidade de internação comum, né? Num quarto, né, Luiz? O que eu tenho sempre por rotina nossa, né? Lembrar que você não opera meninos de 18 anos na prostatectomia radical. Você vai operar senhores acima de 65, na maioria ali em torno dos seus 70 anos, que normalmente possuem comorbidades. Então, o que você precisa fazer? A gente sempre tem reserva. A gente tem que estar preparado para o que pode acontecer. Então, a gente tem reserva de UTI, a gente tem reserva de sangue, se precisar, que são cuidados que eu posso precisar, mas na enorme maioria das vezes a gente não usa. E concordo com Deus, isso é uma coisa que eu até comentei ontem numa reunião que a gente teve, que assim, eu diria que os últimos pacientes que eu me lembro que foram para UTI, eles foram para UTI porque eles precisavam ir para UTI, não por causa da cirurgia, mas porque o cardiologista já orientou, eu preciso que ele faça o pós-operatório na UTI, porque ele tem uma fibrilação, porque ele tem um bloqueio, porque ele tem alguma coisa prévia, alguma comorbidade que pode gerar um risco pós-operatório ou que a própria cirurgia pode desencadear uma descompensação. Né? Um insuficiente cardíaco, alguma coisa pode ser descompensado por uma cirurgia, um diabetes, alguma coisa. Às vezes um diabetes de difícil controle, a própria agressão cirúrgica, ela pode descompensar o controle do açúcar, do diabetes. Então ele precisa ficar em uma unidade de terapia intensiva. O que é isso? Onde vai ter cuidados intensivos e um monitoramento. Eu preciso que esse cara seja monitorado durante 24 horas. Mas via de regra, o paciente, eu costumo falar para o paciente, você vai ficar em torno de 2 dias no hospital. 2 dias depois da cirurgia. Você opera numa segunda-feira, programe-se para ir embora na terça. Mas pode ser que ele vá embora na segunda. Tá? Quando a gente faz prostatectomia sem linfadené, a tendência é ser uma cirurgia mais rápida, uma cirurgia menos agressiva e uma recuperação até muito boa. Já tive paciente que eu operei de manhã, ele já tinha, às 6 da tarde, ele já tinha comido, ele já tinha levantado, ele já estava caminhando e sem dor. Eu falei, doutor, eu quero ir embora. Vamos só contextualizar essa linfadené. Né? Não, antes disso, isso a gente pacientes fala perguntam depois, bastante sobre a UTI. Qual o período mínimo
de permanência na UTI, nessa recuperação, mas porque sempre assusta a UTI, né? Apesar de ser um ambiente de maior observação e cuidado, a UTI sempre assusta. Então, qual é o período mínimo? 24 horas? Sim. Não tem porquê, né? Colocar um paciente para ficar menos do que 24 horas. Exato. Já de primeiro dia. Acompanha o primeiro dia para ver se ele vai recuperar bem. Recuperou bem, de novo, tá conversando, tá bem, manteve ali a pressão dele estabilizada, o açúcar estabilizado, pode voltar pro quarto. Né? Acho que não tem por que também ficar, né, enrolando, mantendo o paciente por muito mais tempo. Então, assim, terminamos o intraoperatório, Luiz, e chegou no quarto. O paciente chegou no quarto. O paciente sempre pergunta, doutor, vou sentir dor? Quanto tempo eu vou ficar no quarto? Com o que ele chega no quarto? Né? Ele vai chegar com acesso venoso, ele vai chegar com sonda, vai ter dreno? Conta um pouquinho pra gente disso. Joia. Não, acho que é bacana. Primeiro assim, acho que até interessante, antes de chegar no quarto, ele vai ficar um período na sala de recuperação, onde o anestesista vai avaliar e reavaliar a fim de dar alta da recuperação para ele poder ir pro quarto. Normalmente, a gente conversou isso aqui, depois vale a pena voltar no capítulo do Saulo, né? No capítulo da anestesia. E você vai ver que o anestesista, ele tem aquela coisa, o paciente está mantendo uma boa frequência, o paciente está mantendo uma boa taxa de respiração, né? Onde ele vai ver pelo oxímetro, que é a taxa de oxigênio no sangue, se ele está respirando espontaneamente bem e mantendo uma taxa de oxigênio boa. Então, ele está apto a ir para o quarto e ficar bem lá, sem necessários auxílios de catéteres e tudo mais, máscaras e catéteres. Chegou no quarto, ele vai ser levado pela equipe da enfermagem, ele vai chegar no quarto, ele vai deitar na cama e ali ele vai ficar por enquanto, tá? Normalmente, a gente deixa uma analgesia básica, porque é uma cirurgia que não incomoda muito. O que a gente vê nos pacientes que sentem um pouco de dor, principalmente são as dores de uma leve distensão de alça, que pode acontecer, e a gente vai falar um pouquinho sobre hábito intestinal também, e as dores dos cortes. Mas normalmente no período pós-operatório imediato, ele ainda tem resquícios da anestesia. E isso dá para ele uma comodidade de dor muito boa. Então, normalmente, o primeiro dia é um dia praticamente indolor. Claro, algumas coisinhas, você foi operado. Então, se você foi operado, você vai ter um mal-estar, né? Alguma coisa. Mas é um dia relativamente indolor, tá? Óbvio que a dor é uma coisa muito pessoal também. Então, tem pessoas que têm um pouquinho mais sentem mais dor e outros que sentem menos dor também. Mas, normalmente, a gente controla a dor com Novalgina, dipirona, né? Um anti-inflamatório quando possível, lembrar que a gente trata pacientes mais idosos, então às vezes a função renal pode estar levemente comprometida, então a gente pode evitar o anti-inflamatório, mas é uma ótima medicação para controle de dor também, e deixa um resgate, uma medicação mais forte de resgate, caso tenha alguma coisa. Normalmente eles não usam, tá? E aí, medicação para ajudar em parte de náusea, um Buscopan para ajudar em contração muscular, espasmos, Luftal é muito interessante. Para ajudar nos gases, no pós-operatório. Simeticona, né? Para diminuir os gases, para melhorar a motilidade intestinal. E o melhor remédio, levantar e andar. Claro que ele não vai chegar no quarto e já vai sair andando. A gente pede para esperar um pouquinho, depois levantar a cabeceira primeiro, depois sentar do lado da maca. E aí, aos poucos, ele vai levantando, sempre com a ajuda da enfermagem ou da fisioterapia motora que a gente pede também. Tô esquecendo de alguma coisa e vamos liberando dieta também, né? Ele sai com fome. Às vezes o paciente chega e doutor, tô morrendo de fome, né? Porque ele já tá lá... feijoada, doutor? Exatamente. E tem alguns médicos que gostam de ir evoluindo a dieta de pouquinho em pouquinho, tem outros que já liberam uma dieta boa. Quando a cirurgia vai muito tranquila, uma cirurgia, Deus falou ali, em torno de 1h30, 2h30, que seria aí um range de tempo ok de cirurgia, eu costumo liberar a dieta normal. Uma coisa que eu coloco na dieta é uma dieta laxativa. Porque ajuda o intestino também a funcionar. Ajuda o esvaziamento gástrico intestinal. E aí ele vai evoluindo do primeiro para o segundo dia e... Queria fazer um comentário em relação à dor, que, assim... Muitos já passaram e vão ouvir isso daí e dizer, opa, eu já passei por isso. Quem foi submetido à cirurgia laparoscópica ou robótica, a gente insufla um gás dentro da cavidade, que é o gás carbônico, CO2. Esse gás ele é absorvido pelo nosso organismo, né? Então, o nosso organismo é capaz de reabsorver e eliminar pela respiração. Só que
alguns pacientes, eles, pela distensão abdominal, eles podem ter aquele desconforto que o Luiz falou, pela distensão, e podem ter uma dor que a gente chama de dor referida, é uma dor que vai para o ombro, né? Na reabsorção do gás, o paciente pode sentir uma dor bem importante no ombro. Um cuidado que a gente sempre toma, Luiz, né, nas nossas cirurgias é assim, terminou a cirurgia, a gente tenta aspirar todo o gás residual da cirurgia para que o paciente tenha o mínimo desconforto de distensão em relação às laparoscopias, né? Então a gente toma esse cuidado que assim é uma coisa no final da cirurgia que é um detalhe, mas faz toda a diferença para o paciente. Perfeito. E aí em relação a andar, concordo com você que é o melhor remédio assim, primeira levantada com a ajuda da enfermagem, porque senão pode ter ficou muito tempo deitado, pode ter uma lipotímia, né? Que é assim, descomplica agora. Vamos descomplicar. Na realidade, ele sente um mal-estar porque existe ainda um desequilíbrio do sangue no organismo. Então, se ele levanta muito rápido, falta sangue no cérebro. Esse sangue no cérebro faz diferença porque ele vai ficar tonto, ele vai ver tudo turvo e ele pode desmaiar. Então, na primeira coisa, levanta, fica sentado, espera a redistribuição sanguínea. E aí, depois desses 10 minutinhos sentado, vai levantar com a ajuda da enfermagem. Lembrar que o paciente ele vai sair obrigatoriamente com a meia elástica, meia de compressão. Uma grande preocupação nossa no pós-operatório é a trombose venosa profunda. Então, um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia oncológica, que já tem mais facilidade de fazer trombo, uma cirurgia pélvica que mexe com vasos aqui que vão para a perna, que trazem sangue da perna, e cirurgia laparoscópica, que a gente aumenta a pressão e diminui o retorno venoso, esse paciente, desde a sala, ele tem uma meia e ele tem um mecanismo de compressão que é uma massagenzinha. Tem paciente que adora, tem paciente que diz assim, doutor, tira pelo menos para eu dormir, porque fica me atrapalhando, fica fazendo barulho. Mas é fundamental aquele mecanismo de compressão, porque enquanto o paciente não começou a andar, aquele mecanismo, tanto a meia quanto o compressor, não deixa o sangue ficar parado, e sangue parado é risco de trombose. Exatamente. Né? Então são coisas importantes aí em relação a andar. Andar também ajuda o intestino. Eu também gosto de começar uma dieta assim que o paciente estiver acordado, eu começo com uma dieta branda, laxativa, e o paciente aceitou bem, foi bem. Eu sempre falo ao paciente, apesar da fome, não coma tanto, porque pode ter náusea, pode ter desconforto depois da anestesia. Então, às vezes o paciente está com muita fome, mas depois pode nausear e ter vômitos. Né? Muito tempo em jejum, exatamente. A fome com a vontade de comer, né? E aí eu sempre digo assim, ó, vai com calma, né? Uma dietinha branda, laxativa, eu acho que vai muito bem. Legal. Líquidos, tomar bastante líquidos. Sem dúvida. Né? No pós-operatório. Né? Porque aí tem a questão de como o intestino volta a funcionar. Quer comentar isso daí, Luiz? Eu acho que é importante. O paciente sempre fica naquela preocupação. Puxa, como é que o intestino vai voltar a funcionar? Quando que é? A gente espera que... Quando, né? Porque a gente espera que no hospital vá funcionar. Não, exato. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia justamente perguntar isso. Se o paciente tem essa necessidade de, primeiro, que o intestino funcione para poder ter alta, ou isso já é um cuidado casa? Isso. Pra gente... Legal. Normalmente o intestino... Eu, pelo menos, a minha conduta é cuidado casa. Tá? Eu acho que ele vai... Eu aviso ele, porque tem gente que assim, doutor, eu vou no banheiro de manhã, tenho evacuação todo dia, 7 horas da manhã, eu sou um reloginho, eu vou fazer cocô amanhã. Ele fala. Aí, doutor, não fui no banheiro. Tá tudo certo. Aí, no dia seguinte, doutor, ainda não fui no banheiro, tá tudo certo? Está tudo certo, porque a gente mexeu ali. O intestino, como a gente mexe na próstata, a gente joga um pouquinho a parte intestinal para trás, no caso, para cima, né? Porque o paciente está de ponta cabeça. Então, a gente tira o intestino da nossa visão para poder acessar a região da próstata. Então, o gás, a manipulação, o tempo cirúrgico, tudo isso deixa o intestino preguiçoso. E a ampola retal fica muito próxima Vazia, da próstata, também, né? Exato, também tem essa. Então, quando você encosta ali, existe o intestino, eu brinco com o meu paciente, que ele fica preguiçoso. Né? Ele aconteceu alguma coisa, então encostar em mim aqui deixa eu ficar parado e entender o que está acontecendo. Isso leva tempo para ele perceber que pode voltar a funcionar. Isso aí. Então eu aviso eles assim, até dou uma data. Eu falo assim, normalmente você
tem até 5 dias em torno para poder evacuar. Tem uns que ficam muito desesperados. Aí eu passo um laxante, ele consegue evacuar antes. Tem uns que falam assim, não, tudo bem, espera, deu 5 dias, parece que é assim, é batata. Eles me ligam, mandam mensagem sobre, doutor, consegui. Doutor, evacuei. Tinha um que fala assim, doutor, a águia pousou. tem de tudo. Eu sempre então, fico preocupado com o laxante, que daí tem paciente que usa uns laxantes não, que exato. Eu que mando. Eu que mando. Na verdade, a gente usa É. fibras, né? Lactulona, Isso. Moving Lax, o Fiber Tamarine. Mais, Tamarine. São coisas mais naturebas, assim, porque que ajudam. Mais aumenta, brandas, né? Óleo mineral. Facilita o trânsito intestinal, né? É isso aí. Bom, já tem aquele E uma efeito coisa que eu falo para o placebo também. paciente é não forçar. Isso. Não força, porque ele vai estar... Uma coisa que a gente não falou aqui ainda quando chega no quarto, sonda. se ele chega com sonda, se ele chega com dreno, mas assim, pelo fato de ter a sonda, às vezes o paciente, ele senta no vaso e ele quer forçar para evacuar. Vai sangrar pela sonda, não vai ser legal, então assim, não força. Vamos falar da sonda? Ele sempre fica com a sonda, ele sempre chega com a sonda. Sempre com a sonda. Por que a gente usa a sonda? Então assim, no pós-operatório, o paciente ele vai chegar com uma sonda, que é uma sonda que a gente chama de sonda vesical. Ela vai ficar uma parte na bexiga e a outra parte saindo pela uretra peniana. Então a sonda ela vai fazer vai trazer a urina da bexiga para o meio externo. Por que a sonda fica lá? Por 2 motivos. Primeiro, porque o paciente ele na cicatrização ele precisa de um molde. Você vai juntar a bexiga com a uretra. Se você não deixar nada no meio, aí a cicatrização ela pode ser hipertrófica, ela pode fechar. Ou então ela junta e fica mais torta. E aí fica desconexa, né? Bexiga com uretra. Então a sonda ela serve como um molde. É a primeira função da sonda. E a segunda função da sonda é, como nos primeiros dias principalmente, ali ainda está, por mais que você feche, ele não fica hermeticamente fechado, pode ter algum vazamento de urina, para não formar fístulas urinárias, ficar saindo urina por ali, a sonda ela tira a urina toda da bexiga e leva por dentro dela para o meio externo, para a bolsa coletora. Tá? Então são as 2 funções da sonda. Quanto tempo essa sonda vai ficar? A gente geralmente, na cirurgia aberta, eu particularmente deixava 14 dias. Com a cirurgia robótica, como você faz uma anastomose melhor, uma anastomose mais boca a boca, bem orientada, bem alinhada, você pode deixar de 7 a 10 dias. Então esse é um outro benefício que a cirurgia robótica trouxe para a nossa prática do dia a dia, né? Isso aí. A gente deixa o paciente com menos tempo de sonda, mas esse paciente vai para casa com sonda. Em relação a dreno, Luiz, você quer falar um pouquinho da nossa prática? Legal. Se vai deixar dreno, não vai deixar dreno? Acho que agora os cuidados em casa, Isso. embora com acompanhante, Exato. obrigatório. Embora com acompanhante. Sem dúvida. Só mais uma coisinha também em relação à sonda. Ela também é um importante demonstrador de hidratação. Então, esse paciente ele foi submetido a uma cirurgia e muitas vezes perde muito líquido também. Então, a sonda, a gente sai lá no primeiro dia, o paciente urinou 200 ml, opa, peraí, né? Vamos dar uma hidratada nele. Primeiro dia, o paciente urinou 1.500 ml, tá show de bola. Ele tá bem hidratado, tanto do ponto de vista endovenoso quanto do ponto de vista de tomar água. Então, seria um terceiro parâmetro interessantíssimo da sonda. Indireto, né? Na verdade. E quais os cuidados que esse paciente tem que ter com essa sonda em casa? Ótimo, legal. É assim, primeiro de tudo, cuidado com ela para não tracionar, para não puxar a sonda, para não tirar a sonda. Eu tenho certeza que já teve um paciente que perdeu a sonda. Que no meio ele liga ou ele não liga também. Tem essa história também que eu lembro que você contou. Acho que vale a pena comentar isso. Muito cuidado com a sonda, porque como o Deusdete falou, ele está protegendo a região onde a gente suturou, a gente costurou a bexiga com a uretra, que é uma área super sensível. Então, qualquer tranco, qualquer puxada, qualquer coisa mais forte, pode arrebentar e gerar um grande problema, tá? Então, assim, ela tá ali para proteger. Então, muito cuidado. Mais importante, ela vai ficar fixa, ou às vezes na coxa, ou às vezes na base da barriga, mas ela fica fixa aqui justamente para não ficar tracionando a porção onde sai do pênis e vai para a área onde ela tá segura, tá? Depois, talvez, acho que seria interessante até colocar uma figurinha. Deve ter uma figurinha aí. Figurinha. Outra coisa, muitas pessoas têm animais de estimação.
informação. Tem cachorro, tem gato, tem, sei lá, hoje em dia tem de tudo, né, em casa. Então, tomar cuidado, porque o cachorro lambe, o gato arranha. Então, isso pode, às vezes, danificar a bolsa, pode infectar a bolsa. Então, a limpeza sempre no banho, água e sabonete, não precisa passar álcool, não precisa fazer nada. É água e sabonete. Às vezes, uma coisa legal é ter um Clorex degermante ou um Clorex aquoso, que é até melhor, na verdade, né? O aquoso, o Clorex aquoso, é uma substância, quase uma aguinha, que ajuda a matar as bactérias locais. E essa aguinha, ela ajuda a limpar. Mas, independente, se você limpar ali a porção do pênis com a porção da sonda, com água e sabonete durante o banho, já é uma higiene excelente. Isso é uma coisa muito importante em relação a avisar o paciente que, assim, você pode lavar a região do pênis, onde está ali a saída da sonda, né? Isso, sim. Né? Não precisa lavar a bolsa coletora. Tem paciente que quer lavar a bolsa coletora. Isso então, também. São duas coisas que a gente vai colocar a imagem aí. Uma coisa é a sonda, aquele caninho que sai pela uretra peniana. E aí essa sonda, ela é conectada com uma bolsa coletora. Essa bolsa coletora, a única necessidade que o paciente vai ter é, toda vez que a bolsa coletora encheu, tem uma que vai ter 500 ml, tem outra que vai ter 2 litros, mas a bolsa coletora encheu, ele vai lá no banheiro e esvazia no vaso para zerar a urina. Não precisa lavar a sonda coletora, nada disso. Importante tá? anotar a quantidade para passar para vocês. Se o médico pediu, porque viu que o paciente está mais desidratado, ou então, eventualmente, teve algum sangramento a mais no pós-operatório, no hospital, a gente avisa. Diz assim, olha, cuida 2 coisas. Volume da urina, você vai anotar o volume da urina e o aspecto da urina. Tá com sangue, não tá com sangue? Tá mais concentrado, não tá concentrado? E isso vai falando pro médico. E aí, só contando a história que você pediu para contar, que é uma coisa importante, eu sempre falo para meus pacientes o seguinte, tá vendo essa sonda aqui? Ninguém mexe. Só eu mexo. Exato. Ninguém mexe. Por que eu conto isso? Por que eu falo isso pro paciente? Porque eu já tive paciente que no pós-operatório imediato foi para casa, no 3º ou 4º dia pós-operatório, era um sábado à noite, ele fez um gruminho, a urina estava mais concentrada e entupiu a saída da sonda e começou a não drenar. E a gente sempre avisa para o paciente, se passou 1, 2 horas, parou de drenar a urina, né? Parou de drenar a urina, não está indo nada para o coletor e você começou a sentir uma leve sensação de que quer fazer xixi, que a bexiga está mais cheia, cuidado, isso pode ser uma obstrução de sonda. E aí o paciente ele tem o local que ele vai procurar. Ele vai procurar para desobstruir a sonda. Ele vai avisar o médico, eu geralmente deixo, nem todos podem ter isso, né? Mas assim, eu por prática deixo o meu celular com o paciente e ele vai avisar a gente, vai para o pronto-socorro e vai desobstruir a sonda. Só que esse paciente obstruiu e ele não me avisou porque era um sábado à noite, ele disse, doutor, não quis lhe incomodar. E aí chegou no consultório, ele contou, quando foi tirar a sonda, ele disse assim, não, eu tive uma obstrução, mas foi tudo tranquilo. Eu fui no pronto-socorro do lado da minha casa e aí a moça foi super solícita, a doutora foi super solícita, ela pegou, pediu para trocar a sonda, bonitinho, numa boa. Aí vem aquele frio na barriga, né? Você diz assim, onde trocar está essa a sonda? Né? Não, foi bom porque assim, deu para ver que a nossa cirurgia foi bem feita, estava bem alinhada a uretra, né? Mas o que acontece? Se você tira a sonda, vai trocar a sonda, na hora que você tira a sonda, você pode ter um desalinhamento da uretra e da bexiga. E quando vai passar, você não consegue mais passar. Essa sonda não vai para a bexiga, ela vai para qualquer outro lugar, menos para a bexiga. Então, acho que o pessoal no pronto-socorro teve mais sorte do que juízo, né? E o paciente me contando isso, eu falei assim, bem, a partir de hoje eu vou avisar que essa sonda, só quem mexe é o seu médico. É isso aí. Não, isso é fundamental. Eu acho que é importante assim, falar justamente isso. A sonda você lava, limpa, mas não encosta, não puxa, não traciona. E se sair, me liga. Todos os pacientes nossos têm nosso telefone, então saiu, liga. Não é tipo, manda mensagem, não, liga. E quem não tem médico que eventualmente tem telefone,
vai no pronto-socorro do hospital que você operou, entendeu? Que o hospital consegue achar. Acho que é importante a gente ter toda essa orientação para todos os pacientes. Você falou uma coisa interessante, que sempre tem uma dúvida dos pacientes em relação à bolsa coletora. Você falou que tem uma de 500 ml e uma de 2 litros, né? Sempre vem aquela coisa assim, putz, eu vou ficar uma semana com esse negócio aqui, com essa bolsa enorme de 2 litros. Não tem uma menorzinha? Ah, o pessoal da enfermagem me falou que tem uma menorzinha, né? Falou, tem uma que chama-se leg bag, que é uma que você coloca na lateral da coxa, né? Parece uma cinta liga, né? E a leg bag fica lá. Só que cabem 500 ml. Qual que é o problema desse 500? Pode usar? Pode. Você vai se sentir melhor? Tudo bem. Mas o que eu aviso? 500 ml, ele enche super rápido. 2 litros, você consegue dormir, às vezes, a noite inteira e não precisa ficar acordando para esvaziar. 500 ml, aquele negócio vai encher, ele pode romper, pode vazar, pode refluir para dentro da bexiga. Então, assim, a minha preferência é pelo 2 litros, tá? Caso queira ficar com o de 500, ok, deixa o de 500. Mas eu peço para deixar, às vezes, despertador, inclusive, para levantar e esvaziar. O grande problema é a noite. O que eu falo para o paciente é o seguinte, se a sua preocupação é conforto durante o dia, leg bag. Isso. Porque você vai colocar a sonda ali, se você colocar uma calça mais frouxa, um moletomzinho assim, ninguém vai perceber que você está de sonda. É isso aí. Mas à noite, você vai ter que acordar mais vezes. Isso aí. E outro detalhe importante sobre a sonda é a questão da mecânica de fluidos, né? Também. Então, isso, importantíssimo. Se o paciente, eu falo assim, tá aqui a bolsa coletora. Você tem a bexiga e a bolsa coletora. Sempre a bolsa coletora tem que estar abaixo da linha da bexiga. Senão não drena. Se você está em pé, a bolsa coletora tem que estar abaixo da sua linha da bexiga. Se você está deitado, ela tem que também estar um pouquinho abaixo. Então, a leg bag, não dá para dormir com a leg bag na perna, porque vai estar na mesma altura. A leg bag, ela tem que ficar um pouquinho do lado. E outra coisa que eu falo para os pacientes, nunca deixe a sua sonda fixa à noite em algum lugar. Eu peço para deixar um puff do lado da cama e coloca a bolsa coletora no puff do lado da cama solta. Porque se eventualmente ele acordar à noite e esquecer que ele está de sonda e começar a andar, ela não tá fixa. Lá, Ele vai perceber o peso, porque ele vai começar a arrastar a sonda, a bolsa coletora, e vai dizer, opa. Então, um cuidado para a hora de dormir, né? Que o dormir sempre é mais complicado para o paciente, né? É deixar a bolsa coletora num puffzinho, numa altura um pouquinho menor do lado da cama. Quantas vezes você não chega para visitar o paciente no quarto do pós-operatório, ele tá sentadão lá, bonitão, né? Aí você chega e ele, doutor, ele já levanta e vai te cumprimentar. E, sonda. Porque ela tá fixa em algum lugar. Exato, ele tá segurando naquele postezinho lá. E ele mesmo não percebe. Tu vai falar, agora, essa foi para aprender, agora... Tem que lembrar sempre, porque não pode realmente vacilar ali, que senão você arranca a sonda mesmo. Sim. E os cortes, Luiz? Cicatrização, né? Sim. E a analgesia também, né? A analgesia naquele primeiro momento pós-operatório era uma coisa tranquila, para casa muda? Não muda muito. Idem. Mesma coisa. Dipirona, controle de dipirona e buscopan. E se precisar evoluir para o anti-inflamatório acaba quase, porque ele já ficou 1-2 dias. Eu deixo só de resgate. Se precisar, ele usa alguma coisa mais forte para analgesia, mas normalmente não precisa. Novalgina 1 grama, né? Dipirona 1 grama. É suficiente. Quais são os cuidados da cicatrização da pele e cicatrização da musculatura em relação à atividade física? O que o paciente pode ou não pode fazer? Eu geralmente assim, eu falo assim, enquanto ele tá a sonda é uma coisa boa pra gente também, porque vai segurar o cara em casa. Segura o paciente, né? Exato, ele não vai querer sair dirigindo, eles querem... O paciente pós-operatório, ele quer saber 2 coisas, né? Quando que ele pode dirigir e quando que ele pode beber. Doutor, quando eu já posso beber? É impressionante, isso é muito complexo, né? Esse entendimento do pós-operatório. Então, assim, o dirigir, eu falo assim, o paciente é apto a dirigir no pós-operatório? Ele é, mas ele não vai dirigir. Porque ele pode causar um problema, ele pode ter uma dor, ele pode ter alguma coisa. Então, os primeiros 7 dias com o uso de sonda, ele vai ficar mais quietinho. Mas eu não quero que ele fique parado, eu quero que ele fique caminhando, eu quero que ele caminhe pelo menos meia hora, 2 períodos por dia. É o que eu faço, é o mínimo. Isso é bom para o intestino, isso é bom para cicatrização, isso é bom para tudo. E, inclusive para parte de controle também de trombose que a gente comentou. Aí eu falo para ele vai manter 7 dias de meia elástica também, tá? Óbvio que isso também varia de acordo com os riscos pessoais de cada um, acho que não cabe aqui, mas tem paciente que vai entrar com anticoagulante, tem paciente que não, tem paciente que fica com a meia e por aí vai. E em relação à cicatrização, normalmente eu deixo os pacientes sem curativo já na alta do hospital. Ele vai ficar com um curativinho que fica... sumiu o nome agora.
Upside? Não é o upside, o de baixo do upside. Deu branco agora. Tegaderm? O Tegaderm. É o Tegaderm? As fitinhas que ficam assim. Não. Stair Strip. Stair Strip, isso, joia, obrigado. O Stair Strip, ele ajuda a manter a coactação das duas bordas da incisão, do corte. Então, isso aí ajuda. A gente faz pontos intradérmicos. Então, os pontos intradérmicos, eles vão manter as bordas bem juntinhas. Só que se o paciente ficar esticando essas coisas, isso sempre... E abdômen é uma área de movimentação. Então, são os pontos, mais o Steri-Tape, e isso daí eu peço para ele manter por 7 dias. Pode lavar, água e sabonete em cima, normalmente. Depois, eu costumo deixar um Cicalfate, alguma coisa assim que fica... Cicaplast em cima da incisão, que ajuda muito também. Isso aí é dica da minha esposa dermatologista, para ajudar na cicatrização também. E os pontinhos absorvíveis, né? Você usa o fio absorvível, você não precisa tirar. Eu não tiro o ponto pós-operatório, né? Às vezes a pontinha da nossa sutura fica ali, fica coçando. Aí eu dou uma cortadinha para tirar a pontinha. Os pontos são absorvíveis, mas é importante cuidar aí do retorno. Sim. Né? Um período aí de quanto tempo para fazer esse retorno pós-cirúrgico? Normalmente eu deixo o retorno em 10 dias. Né? De 7 a 10 dias, de acordo com o dia que operou, você vê ali, mas entre 7 a 10 dias. Por quê? É o tempo de tirar a sonda, né? Então, é o tempo de tirar a sonda, então vai ser a consulta no pós-operatório para retirar a sonda, ver como é que está a cicatrização e já falar sobre o anátomo patológico, né? Sobre o resultado do que aquilo que a gente tirou, mandou para o patologista, se era aquilo que a gente viu na biópsia, se tem coisa a mais, se tem coisa a menos. E o resultado da anatomia patológica na continuidade do cuidado? Legal. A anatomia patológica ela é importante justamente para a gente seguir no tratamento do paciente. Então, a gente vai ter alguns parâmetros, algumas respostas que o patologista vai dar para a gente que a gente possa orientar o paciente dali em diante. Será que a doença dele foi toda retirada? Será que a próstata saiu inteira? Então, é isso que a gente vai ter de informação, né? A gente vai ver que o tipo do tumor é um adenocarcinoma. Qual tipo de adenocarcinoma, né? Qual classificação desse adenocarcinoma de próstata? É um Gleason 6, 7, 8, 9, 10, que são diferentes classificações. Obviamente não vou entrar em grandes detalhes, mas a gente sabe que o 6 é um mais brando e o 10 seria o mais agressivo de todos, com maior risco de evolução, que talvez aí valeria a pena discutir um tratamento complementar um pouco mais precoce, né? Uma outra forma de classificação seria uma classificação ISUP, que aí sim iria de 1 a 5. Também, onde o 1 é o mais brando e o 5 seria o mais agressivo. Fora isso, a gente vai ter também informações físicas da próstata, né? Qual é o tamanho dela, o peso, se ela estava inteira, se a vesícula seminal saiu junto, se saiu um fragmento de bexiga, se eu tinha dúvida sobre alguma parte que invadia ou não um outro tecido, eu posso tirar algo como margem cirúrgica e mandar para avaliar. Será que nessa porção da bexiga tinha próstata invadindo? Será que nessa gordura tinha alguma... Não sei, eu posso mandar isso de forma separada e também pedir para o patologista avaliar. Fora isso, tem as margens, né? As margens são super importantes, porque quando a gente está ali olhando, a gente vê a próstata como um todo. A gente enxerga a próstata. Só que, em alguns momentos, a gente pode ter doença saindo da cápsula prostática, onde a gente não consegue visualizar. Tá? A gente pode ter algumas dicas no intraoperatório, mas o patologista vai dar essa resposta para a gente. E isso vai classificar o paciente entre um PT2 ou um PT3, que é uma classificação patológica que vai dar um norte no nosso segmento de tratamento nos próximos meses, anos e tudo mais. Deus, quer complementar sobre outras coisas? É sempre, assim, quando a gente fala em descomplicar, é sempre complicado a gente tentar explicar isso é difícil. TNM, T2, T3 e tal. Então, assim, acho que para a gente tentar ser conciso em relação ao paciente, imaginando que o paciente está na nossa frente, a gente está vendo o anátomo. O que a gente precisa ver naquele anátomo? Vamos precisar de tratamento complementar ou não? O que seria o tratamento complementar? Se você fez a cirurgia e ainda sobrou alguma coisa ali, uma suspeita que possa ter sobrado doença ali naquela região, o que você pode fazer é uma radioterapia complementar. Você pode complementar a cirurgia com um tratamento multimodal, você faz a radioterapia, né? Não é momento ainda, nessa hora,
para definir entre quimioterapia, bloqueio hormonal. A princípio, o que a gente vai ver é se precisa fazer uma radioterapia complementar ou não. E o que ajuda isso a gente a definir? O Luiz falou bem aí em questão das margens cirúrgicas, né, Luiz? As margens cirúrgicas, assim, às vezes você tem uma doença que está confinada na próstata, que é o melhor dos mundos. A doença está só na próstata, você tirou a próstata, você fica mais tranquilo. Mas tem aquelas doenças onde você já no intraoperatório percebe que a doença está indo para a gordurinha ao redor da próstata. Sim. Essa invasão da gordura ao redor da próstata, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você mesmo ressecando, você não consegue visualizar aonde termina aquela invasão, porque essa invasão pode ser microscópica. Isso aí. Né? E a gente sempre tem a preocupação no intraoperatório de tentar preservar o nervo que passa do lado da próstata. E é uma decisão muito difícil para o cirurgião, mas tem que ser tomada. É assim, qual que é o primeiro objetivo da cirurgia? Ser oncologicamente completa. Então, se eu vejo que tem doença saindo da próstata, pegando o nervo, pegando a gordurinha, infelizmente, aquele lado da próstata que o nervo está sendo comprometido, eu não vou poder preservar. Né? E aí essa margem a gente vai ver exatamente isso no anatomopatológico. Outra coisa que a gente pode ver no anatomopatológico é a linfadené, que a gente falou há um tempo atrás, né? Perfeito. Então, o que é a linfadenectomia? Quando você faz a cirurgia da remoção da próstata e das vesículas seminais, em alguns casos onde você tem uma doença um pouco mais agressiva, né? Eu não diria alguns, eu acho que num número até razoável de cirurgias a gente faz a prostatectomia e você tem que complementar retirando os linfonodos, que são os gângliozinhos que recebem a drenagem linfática da próstata. Porque as células tumorais da próstata, elas podem se disseminar por essa via linfática, por esses gânglios. Então, se você tem uma doença que você vê que ela é um pouco mais agressiva, você faz a prostatectomia e retira os linfonodos. Esses linfonodos, eles são vistos também no anatomopatológico. Se eles vão estar livres de doença ou se eles vão estar comprometidos. Se o linfonodo estiver comprometido, aí sim, talvez eu tenha que fazer uma radioterapia não só da loja, mas uma radioterapia da pelve, dessa drenagem linfática. E definir com o paciente mais para frente se vai precisar fazer algum bloqueio hormonal ou não. Né? Porque quando você tem a doença indo para o linfonodo, já é um primeiro indício de que essa doença possa ter se disseminado para outras partes do organismo. Como que a gente vai saber isso? O anátomo ele dá essa previsão, né? Esse prognóstico, né? Essa dica de que, puxa, se a doença já estava no linfonodo, pode ser que ela já tenha passado o linfonodo e essa linfadenectomia ela não conseguiu ser curativa. Mesmo tirando os linfonodos, a doença já passou para outras partes. Quem vai definir isso para a gente é o PSA no pós-operatório. Então, por isso da importância de a gente estar sempre dosando o PSA no pós-operatório. Porque se houve alguma evolução microscópica de células para outras partes do organismo, esse PSA ele demonstra isso para a gente. Ou se ficar algumas células microscópicas na região da próstata, isso também, o PSA pode eventualmente num futuro, nos primeiros 2 anos, que é o mais comum, aumentar. E isso é uma coisa que a gente sempre fala para o paciente, né? Quando você vê o anátomo patológico e a doença está confinada na próstata, ou seja, você tirou a próstata, a doença estava na próstata. Pronto. Não preciso mais me preocupar. Infelizmente, não é o caso. Não é uma verdade. Porque até 20% desses pacientes que estavam com a doença confinada na próstata, que você tirou, as margens estavam livres, não tinha doença para fora da próstata, mas ele pode voltar a ter o aumento do PSA. Não é à toa que a gente faz controle de PSA para todo mundo. Se esse paciente tivesse 100% curado, certeza, você não precisaria nem fazer PSA, Sim, né, Luiz? Sim. E é meio frustrante para o paciente, sabe? Porque a pergunta é racional, é lógica. Opa, calma aí. Se eu fiz uma cirurgia, tirei toda a próstata, estava a doença localizada na próstata, e o PSA, por que o PSA pode subir? Infelizmente, a gente tem a microdoença.
Então, às vezes, uma célulazinha, ela sai, vai para a gordura ali e depois de um tempo ela começa a se desenvolver. Até 20% dos pacientes. Isso aí. E é interessante que isso pode acontecer 1 mês, 6 meses, 1 ano, 3 anos. Na maioria das vezes, né? nos primeiros 2 anos, né? Isso Mas assim, eu já tive paciente com 21 anos de pós-operatório. Fala isso, eu tenho um de 19. 19 anos. Né? E ele operou um Gleason 6, que era um baixo grau. Pois é. E depois de 19 anos, ele veio e o PSA dele, que estava sempre zerado, bateu 0,2, bateu 0,26, depois 0,31, 0,33. Aí você fala, e aí? O que é esse comportamento? Isso são coisas que nem a gente sabe explicar muito bem, mas às vezes o mais importante nesses momentos é você informar e também tranquilizar esse paciente. Porque a gente sabe lá atrás que ele tinha uma doença aparentemente de baixo risco. Essa palavra tranquilizar é fundamental. Porque o que Informar acontece... e tranquilizar. Porque assim, existe esse risco de voltar? Existe, até 20%. Sim. O paciente vai ficar desesperado por isso? Não. Porque eu sempre falo para ele o seguinte, se você fez a cirurgia, se você tirou o núcleo central da doença, a parte mais importante, mesmo que você, como paciente, entre nesses 20%, que vai ter uma recidiva e que precisa fazer um tratamento complementar, o combate dessa doença residual, ele é muito mais fácil da medicina combater do que se você não tivesse feito a cirurgia inicial, né? Ou eventualmente até pacientes começam com a radioterapia, né? A gente não falou isso, mas tem paciente que começa com a radioterapia. Mas se você tratou o foco inicial da doença, qualquer doença residual que possa aparecer é um pouco mais fácil da gente tratar. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, por isso da importância de você fazer o tratamento do foco principal da doença, principalmente se você tem um diagnóstico de ter a doença localizada na próstata. Isso aí. E acho que só deixando de take home messages, né? Aquela coisa assim, mensagens para levar para casa, né? Para nossos pacientes. Você vai ter o seu guia pós-prostatectomia em 2 momentos. Na resposta do anátomo patológico e no valor do teu PSA. Que acho que são as 2 informações mais importantes do pós-operatório. Muitas vezes a gente termina a cirurgia, conversa com a família, né? Chama a família para conversar. A gente fala, olha, foi tudo bem, foi tudo tranquilo, mas... doutor, saiu tudo. Eu só vou poder te dar essa resposta quando eu tiver o anátomo patológico em mãos. E aí eu vou te passar como vai ser daqui para frente. Aparentemente, foi tudo ótimo, foi tudo bem, saiu tudo. Eu não vi nada que estava invadindo, mas eu já tive surpresas. Então, assim, a resposta oficial vai ser com o anátomo e depois com o PSA em mãos, para a gente seguir de acordo individualmente, pessoa por pessoa, paciente por paciente, doença por doença. Sim, é importante alinhar essas expectativas, né? Sim. Bom, e para ir finalizando, acho que, por último, não menos importante, alguns efeitos colaterais possíveis desse procedimento, né? Como disfunção erétil, como a incontinência urinária. Quer falar um pouquinho? De que forma isso é explicado para esse paciente no consultório? Alguns pacientes até fogem, né? Da cirurgia, por causa desses efeitos colaterais, né? Sim. Então, acho que essa conversa é muito importante. E eu até falo o seguinte, viu, Simone? Quando a gente está na frente ao paciente e você tem o diagnóstico da neoplasia, né, do câncer, toda vez que você vai falar sobre incontinência, impotência, eu acho que o paciente liga uma chavinha, ele desliga, ele bloqueia. Ele bloqueia. Ele bloqueia, ele simplesmente ele não está prestando atenção naquele efeito colateral, ele quer tratar a doença dele. Então, muitos pacientes são desse jeito. Uma coisa que eu faço no meu consultório que eu acho que é bem interessante é o seguinte, eu explico, vou falar sobre incontinência, sobre a disfunção erétil, mas eu sempre peço para o paciente passar antes da cirurgia com uma fisioterapeuta. Sim. Porque, falando em incontinência, o que acontece? Quando você faz a cirurgia e você retira a próstata, você vai juntar a bexiga e a uretra. O homem tem 2 mecanismos de continência. Ele tem a presença da próstata, que é um coxim, que é uma continência mecânica da urina, que vai sair de uma hora para outra, e ele vai ter o esfíncter da uretra, que é um grupo muscular que fica na uretra e que a partir dali, depois da cirurgia, ele vai ser o responsável por segurar a urina.
que acontece? Alguns pacientes no pós-operatório, esse esfíncter ele é pouco acionado. Então, ele está ali adormecido. A fisioterapia, ela funciona exatamente para fazer esse esfíncter voltar a funcionar. O homem ele tem que criar essa consciência corporal de ajudar o esfíncter a voltar a funcionar. Então, a fisioterapia pós-operatória é muito importante. E é por isso que no pós-operatório, quando você tira a sonda, é esperado que pelo menos 50% dos pacientes eles tenham incontinência urinária. Né? Aquele paciente que vai tirar a sonda e ele vai ficar gotejando. Principalmente quando faz esforço, quando tosse, espirra, ele vai gotejar. Por quê? Porque o esfíncter ele vai começar a se acostumar a dizer assim, opa, agora é comigo. Só tem eu. Só tem ele. A próstata já saiu. foi. E saiu de uma hora para outra. Né? Então, essa parte da continência, a fisioterapia é muito importante. Então, a conversa com o fisioterapeuta ou com a fisioterapeuta antes da cirurgia, eu acho que até dissocia um pouquinho. Porque quando ele está com a gente no consultório, o foco da maioria dos pacientes é 100% no oncológico, no câncer. Como é que eu trato a doença? Então, quando ele vai para a fisioterapeuta, ele muda a chave do pensamento, ele diz assim, opa, então assim, existe uma recuperação pós-operatória, né? E aí isso é da continência e da disfunção erétil, Luiz. Perfeito. Eu acho que a disfunção erétil, acho que o mais importante é a gente colocar sempre o paciente que a disfunção erétil é uma coisa multifatorial. Ela não é literalmente culpa exclusivamente do paciente, ela não é culpa da cirurgia, ela não é culpa do momento, mas ela é uma união de coisas. Às vezes você tem pacientes ultra estressados que perdem ereção. Ele não foi operado, não foi nada, então ele pode perder ereção. Eu costumo dizer para o paciente que sim, a gente vai manipular o nervo. Esse nervo ele percorre ao redor da próstata, dos dois lados, e a gente sabe que quanto mais a gente conseguir preservar e quanto menos a gente manipular, melhor é a recuperação do ponto de vista cirúrgico. Mas a gente sabe também que quando a gente tem pacientes diabéticos, quando a gente tem pacientes obesos, quando a gente tem pacientes tabagistas, quando a gente tem pacientes que não fazem esporte, que têm uma vida sedentária, pacientes que têm uma alimentação não saudável, esses pacientes, eles tendem a ter um pós-operatório pior e eles tendem a demorar também para recuperar essa ereção. Lembrando que tanto a continência quanto a ereção, a gente tem um tempo de recuperação que pode durar até 18 meses, até um mês, até um ano e meio, tá? Então, às vezes, o paciente volta assim, doutor, já faz um mês que eu operei, não vi nada do meu pênis ter ereção. Tudo bem. Tá dentro do ok, tá dentro do esperado. Talvez isso demore. E a gente sempre faz no pós-operatório o uso, pelo menos eu acabo passando para todo mundo, o uso da tadalafila de 5 miligramas, que vai ajudar nessa vasodilatação, facilitando, como eu falo assim, é como se fosse uma fisioterapia da ereção, porque você ajuda o sangue a entrar no pênis e você ajuda a induzir essa ereção pós-operatória. Infelizmente, tem pacientes que ficam impotentes, sim, no pós-operatório, principalmente quando você também sabe que tem doença invadindo e você é obrigado a retirar o nervo. Mesmo assim, a gente sabe que tem pacientes que você tira um nervo, preserva o outro e ele continua tendo ereção. Então, tem estudos que mostram pra gente que é tão importante quanto o resultado cirúrgico é o dia a dia do paciente, as características do paciente sobre obesidade, sobre vida sexual prévia também. Às vezes é um cara que já não tem uma ereção boa antes. A gente não vai fazer milagre, a gente vai fazer ela melhorar. A gente vai mexer naquela região, a gente vai deixar a região inflamada. Então você vai gerar o que a gente chama de neuropraxia. Você vai mexer no nervo, esse nervo vai ficar abobado. Depois de um tempo, ele começa a se recuperar, ele começa a passar de novo a informação para que tenha a ereção. Então, assim, eu costumo dizer que é muito pessoal, é muito paciente dependente. Tá? Eu falo para o paciente, eu vou fazer de tudo para que eu possa preservar a sua inervação e eu falo no final da cirurgia, olha, conseguimos preservar. Ou não, eu não consegui preservar. Eu tive que ressecar o nervo da direita, eu tive que ressecar os dois nervos. A sua doença invadia tudo. Então é isso que ele tem que ter em mente. A gente tem que jogar aberto, jogar limpo. E não adianta chegar para ele e falar assim, olha, 99% dos meus pacientes ficam todos potentes. Isso é praticamente impossível.
Tá? Não existe. O que eu posso falar é que 100% dos meus pacientes eu vou fazer a melhor cirurgia possível para que ele saia dali controlado, oncologicamente, potente e continente. Infelizmente, não é todo mundo que fica. Tá? Então, acho que essa mais ou menos seria a mensagem geral de um pós-operatório de próstata. Não sei se você quer. Não, acho que você completou tudo. Alguma coisa. Completou tudo. Eu acho que é alinhamento de expectativas, né? Isso aí. Então, alinhamento de expectativas. Não adianta. Se a gente preza por sinceridade, você coloca que não tem o 100%, né? Mas que a gente vai fazer todo o esforço no intraoperatório, se a gente tiver as condições ideais, ou seja, se a gente não tiver um paciente que já é impotente, uma doença que já está acometendo o nervo, aí você não vai fazer milagre. Agora, se você tem as condições ideais, um paciente potente, uma doença confinada na próstata, a gente tem todos os recursos para fazer uma cirurgia que a gente chama de preservadora de nervos. A gente toma todo o cuidado para dissecar, tirar o nervo de perto da próstata, tirar só a próstata e preservar aquele nervo dos dois lados. A cirurgia robótica ajuda muito a gente nisso, ajuda muito, né? E, obviamente, o refinamento da técnica, né? Então, aquela coisa que a gente faz, né, Luiz? A gente termina uma cirurgia, muitas vezes estou eu e o Luiz, assim, a gente volta lá no tempo da preservação para dizer assim, ó, perfeito, aqui eu faria assim, faria assado, a gente muda um pouco a técnica, mas sempre tentando o máximo de comprometimento na coisa do preservar esse feixe vasculo nervoso, né? Sempre que possível. E, obviamente, preservar a uretra. A gente sabe que quanto mais uretra a gente preserva também... Uretra e esfíncter, né? Você vai ter mais que a gente esfíncter tá falando preservado. da disfunção sexual, mas assim, da uretra também. é exatamente a mesma coisa. Exatamente. Então tem o tempo da cirurgia que a gente vê, assim, você tá lá com a uretra, você sabe aonde termina a próstata e onde começa a uretra com o esfíncter. Isso aí. Se você consegue preservar ao máximo o esfíncter, aquele paciente ele tem uma chance de recuperação da continência muito maior. E aquele momento da cirurgia que a gente fala assim, olha que uretra linda, né? Essa ficou muito boa. Só olha como a gente coisa preservou. de cirurgião, né? Uretra linda. Uretra linda. É sinal Há que a gente né? sai satisfeito. Esse é um sinal de satisfação. Você trabalhar com isso aí. Com afinco. Sempre. Né? Acho que é isso. Fechamos. Acho que sim. Fechamos. Esperamos que esse episódio tenha ajudado a todos os pacientes que estejam passando por esse momento ou para aqueles que precisam saber dessas informações. Não esquece aí de curtir, de compartilhar, se inscrever, para que você receba sempre as notificações quando tiver aí algum episódio novo no ar. Fique com a gente. Até lá. Isso aí. Eu agradeço aí a participação de todos, a nossa audiência. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar, comentar, mandem perguntas. A gente está aqui para responder. Um grande abraço e obrigado. Essa é a tônica do Bicast, né? Informar também é cuidar. Isso é o que a gente faz no nosso consultório. E quando a gente tem um videozinho desse que a gente consegue deixar gravado para que todos possam assistir na hora que precisem, esse é o objetivo.